Olá, amigos do canal Academia Olímpia, como é que foram de festas, pessoal? Beleza? Então, primeiramente já quero, provavelmente esse vai ser o último vídeo gravado este ano de 2018, então já quero deixar um forte abraço em nome do canal Academia Olímpia, né? Eu e a minha esposa Mariana. A gente agradece muito, né, as colaborações que o pessoal fez com os comentários enriquecedores, muita informação que mandaram pra gente, né, muitos links com muitos outros vídeos, vários a gente já viu, algumas novidades bacanas, e é isso, né? Como é que as pessoas vão saber o que a gente já viu, o que a gente não viu? Então tem que mandar, né? Então a gente agradece muito. E vamos caminhando junto, né, gente? Qual que é o grande objetivo do nosso canal? É realmente que a gente chegue a um entendimento dessa situação toda, né? O que nos cerca, o que está acontecendo, esse mundo de violência que a gente vive hoje, a tão sonhada era de ouro que a gente espera, que é esse mundo melhor, né? Que eu tenho certeza que 99% das pessoas que frequentam o canal aqui buscam esse tipo de situação, são pessoas que já aprenderam a respeitar o próximo, que já aprenderam a viver em sociedade, né, que já descobriram que o universo é abundante e que o que desequilibra, né, esse nosso mundo aí, o que tem de ruim no nosso mundo acontece por causa de uma trupezinha aí, entendeu? Então a coisa é para ser perfeita. A natureza, né, tudo é para ser perfeito. Quem bagunça tudo é o homem comandado, né, o homem humano aqui comandado por energias, por forças que não são tão humanas, mas que já existem e que mandam no mundo desde que o mundo é mundo, né? Mas nesse processo de escravidão da humanidade, né, isso vem não é só da humanidade, vem de muito tempo atrás e tal. Então, gente, hoje eu quero fazer uma reflexão em relação a uma previsão que foi feita por um cara chamado Carlos Torres, que eu não tinha até então assistido nenhum vídeo dele e gostei muito, porque começou com eu me identificando com o discurso, né? Então talvez alguém vai me dizer, bah, mas o cara faz curso, tem que pagar para ir nos cursos dele, coisa e tal. Eu digo, gente, quem trabalha com esse tipo de coisa, quem se dedica integralmente a esse tipo de coisa, também precisa se alimentar, também precisa morar, também precisa se vestir, também precisa se locomover. E vocês acham que o posto de gasolina dá gasolina de graça? Vocês acham que o supermercado dá comida de graça? Ou que se mora de graça, ou tu compra uma casa, ou tu paga um aluguel, ou seja... Então as pessoas que ficam criticando os que são profissionais dessa área e que ganham dinheiro com isso, né, que é um caso de subsistência. Então a gente tem que ter muita calma e saber equilibrar as coisas. Por exemplo, tem gente que percebeu que quando tu coloca o nomezinho Nibiru no teu vídeo ali, né, os views sobem, porque o que mais tem aí por aí é gente querendo ver desgraça, né? Até porque quando eu comecei a falar que não é Nibiru, não sei o que, né? Parece que o Ibope caiu, o bolo murchou, né? Nós estávamos vindo numa ascendência de inscritos, um monte de inscritos entrando todo dia, e por causa da polêmica de Nibiru. Aí quando eu tô falando, não, gente, o que tem é bom, quando eu falo que o que tem é bom, parece que eu perdi um monte de inscritos, perdi um monte... Nem por isso eu vou mudar o discurso. É o que eu acredito. Eu não estou aqui para pregar medo, muito pelo contrário, meu grande objetivo é alcançar essa egrégora positiva e fazer mais pessoas participarem dessa egrégora positiva. Por quê? Porque no que tange a depender da nossa mentalização para o futuro, o que vocês vão querer ficar mentalizando, né? Se a colheita depende do plantio e da semeadura, eu pergunto, e a escolha é nossa de semear e de plantar o que quiser, mas a colheita ela é totalmente atribuída, né, ou dependente do que é plantado, tu não pode plantar uma coisa e colher outra. Aí eu pergunto, o que vocês vão escolher semear no coração, na mente, para o futuro de vocês? Então eu acho que são coisas que devem ser avaliadas. No entanto, a gente tem que também, né, alheio à nossa vontade, a gente vive num contexto, e nessa questão de egrégora, é por isso que... E aí é uma coisa interessante que eu digo assim, ó, será que os caras que estão propagando medo, não vou citar nomes, né, e tal, não, acho que nem todos estão mal intencionados, mas enfim, tem alguns que estão realmente de olho no financeiro ali, isso está evidente.
mas enfim, mas não devem ser todos, né? Outros, eu acho que se sentem naquela condição de informadores, são as informações que eles têm, às vezes a própria ótica que eles têm ela é um pouco desesperadora e de precaução, e já aconteceu comigo, por isso que eu não posso condenar nem falar nada de ninguém, né? E o que isso passava no meu coração? Preciso alertar, preciso alertar. Então tem muita gente aí, falando de Nibiru e coisa e tal, nessa de preciso alertar, preciso de alertar. Como é que eu vou dormir sabendo que pode vir uma coisa e que as pessoas não estão se preparando, tu entende? Então pode ter assim um lado de altruísmo, um lado de preocupação. A partir do momento que o cara acredita nisso, né, e ele diz, bah, mas como é que vai ser? Ele se sente na obrigação de falar para as pessoas. Diferente de outros que sabem que não existe porra nenhuma aí fora no sentido de Nibiru, por causa que a gente já falou de Zecharia Sitchin, né? O que não quer dizer que não tem outros astros que passem perto, a gente já falou, eu tô falando especificamente de Nibiru, ok? Aquela história toda. Então, tem muita gente que sabe que não é e coisa e tal, mas sabe do dinheirinho que tá rolando ali, então pra que parar de falar em Nibiru, né? Então vamos falar. Então assim, olha, eu nem vou colocar mais no título, tanto que vocês viram que a onda é outra, né? E assim, ó, agora eu quero juntar algumas previsões, porque como é final de ano e muita gente também, a pergunta que as pessoas têm feito é em relação à Era de Ouro, que pô, quando a gente ouve, pessoal, aquelas músicas das décadas de 70, que aliás, lindíssimas, né, gente? E o que não quer dizer que hoje em dia não tenha gente fazendo músicas com poesia, com letras bonitas, tem sim. É que é tanta coisa que no meio de muita coisa ruim também tem muita coisa boa, né? Enfim... então, por exemplo, anda, quero te dizer nenhum segredo, né, que é do Beto Guedes. Falo desse chão que é a nossa casa, vem que tá na hora de arrumar, né? Então, olha o que é a letra dessa música e de tantos outros que cantaram nessa época, que falavam da Era de Ouro, da Era de Aquário, da Era do Perdão, né? E, enfim, lindíssimo. E daí passaram-se 40 anos, cara, que eu tô ouvindo essas músicas e a gente diz, cadê a Era de Ouro? Cadê a paz? Cadê o entendimento entre os homens? Né? Cadê a atitude de não violência? Então eu fico pensando nessa geração toda que passou a vida deles inteira esperando. Porque esses caras, quando eu era criança, lá eles já tinham seus 20 e poucos anos, né? Aquele movimento hippie, paz e amor e tal, amor pro mundo, lindo, mas cadê esse mundo de paz e amor quando a gente olha pros lados e vê o que tá acontecendo, né? Então, pra gente falar um pouco em tudo isso, gente, né? Parece que tudo isso, pelo que estão falando, assim, ó, nós temos a previsão da data limite do Chico Xavier, e aí dizem, data limite pra quê? Data limite pra quê? Não que é uma data limite que até ali tem que acontecer uma coisa ou não, né? O que ele fala? Numa moratória, né? Numa moratória de 50 anos que nós tínhamos, que a humanidade tinha que ter, nem vou ficar explicitando muito sobre data limite, porque todo mundo tá careca de saber, e se alguém porventura ainda não ouviu falar em data limite, o que eu acho muito difícil, vão lá e vejam o Data Limite, que é o filme do Juliano Posati, feito nas declarações do Geraldo Lemos, né, que era uma espécie de braço direito, digamos assim, do Chico Xavier, ou se não de braço direito, porque se talvez fosse injusto, de tantas pessoas que ajudaram no trabalho, né, do Chico. Então, mas um dos caras que conviveu muito com o Chico e coisa e tal, né? E muita gente me joga pedra quando eu falo do Chico aqui, dizendo, não, o cara também era um enganador, o cara também era... Sabe, eu não concordo. Eu acho que o cara deu todos os exemplos totalmente parecidos com o de Jesus. Agora, se o cara também não acredita em Jesus, cada um acredita no que quiser. Eu acredito no Cristo, eu creio. E tem muitas pessoas que acompanham o meu canal que não conseguem entender isso. Mas eu acho que teve um cara aqui, né, segundo Jean-Val Elan, é o Vishnu, né, na literatura indiana, né, lá dos Vedas e tal, seria o Jesus, o Vishnu. E sim, é um avatar que teve aqui para mostrar a verdadeira mensagem de amor, de entendimento, e tentou dizer a sua maneira, de acordo com o que a gente tinha condição de compreender naquela época, 2000 anos atrás, né, em relação a outros mundos, né, em relação ao que é a matéria e esse mundo espiritual, enfim, mas não foi muito bem compreendido, né? Então agora o que acontece? Tem uma previsão também desse Carlos Torres, que eu comecei a falar lá no início desse vídeo, né, sobre 2019 agora. Então assim, culminando com a data limite também,
do Chico Xavier, então eu acho que a gente deve prestar atenção. E por que esse Carlos Torres merece um crédito em relação ao que ele fala? Por uma questão muito simples. Quando eu ouvi o Carlos... Olha que interessante como as coisas acontecem. Quando eu ouvi esse Carlos Torres, eu comecei a fazer algumas anotações e tal, e eu vi ele comentando com um outro tal de Fernando, que é outro cara que me parece, pelo que eu senti, 100% dentro do nosso propósito de luz, paz e, né, de propagação da luz. Então, ou seja, um irmão, um guerreiro irmão, né, nosso, dentro dessa batalha aqui de entendimento que a gente está tendo, da transição para a luz, né, de se afastar da violência, dessa coisa toda que está tendo. Então esse Fernando, ele dava trabalho, eu não sei o nome do canal dele, até deveria ter trazido essa informação para vocês, mas ele faz uns duetinhos com o Carlos Torres, eles ficam debatendo algumas questões assim que são bem interessantes. E esse Carlos Torres, ele fala com esse Fernando nesse momento que ele fez uma previsão, parece que eles se conheceram em 2013, e quando eles se conheceram em 2013, o Carlos Torres já falava que um tal de Bolsonaro, que na época era só um deputado, coisa e tal, seria o presidente do Brasil, e naquela época nem o próprio Bolsonaro sabia que seria candidato a presidente, então é umas coisas que a gente tem que realmente avaliar, né? E o mais interessante disso, quando eu vi essa informação, eu digo, não, preciso ver algum vídeo, alguma coisa que tenha postagem lá de 2013 e que comprove que esse cara tá dando isso pra mim ver se eu dou um crédito pra ele. Mas eu não precisei ter esse trabalho. Porque quando a minha esposa entrou no quarto e viu que eu estava fazendo minhas anotações, os meus estudos lá e coisa e tal, ela olhou pro caderno e viu que lá o vídeo do Carlos Torres, ela disse, Lu, esse Carlos Torres é aquele que duas colegas nossas do nosso grupo de ufologia fizeram um curso com ele, e ele falou naquela época que o Jair Bolsonaro seria o presidente do Brasil, só que ninguém conhecia o Jair Bolsonaro naquela época. Tanto que uma das nossas amigas lá, que ela chegou em casa e perguntou pro seu marido, disse, tu já ouviu falar de um tal de Jair Bolsonaro? E o marido dela responde, me parece que é um deputado que tem aí. E ela disse, pois é, no curso que nós fomos, o Carlos Torres lá falou que esse cara será o presidente do Brasil lá em 2018. Nós estamos falando aí de 4, 5 anos atrás, mais ou menos, né, gente? Então, assim, aí que se dá uma certa... E o que ele... credibilidade, né? E o que ele fala, esse Carlos Torres? Ele diz que, uma outra coisa que eu também não consegui fazer ainda, mas descobri que é realidade, eu tive um segundo de consciência fora do corpo. E quando eu percebi, eu já contei isso aqui, quando eu percebi que eu estava fora do corpo e que eu não estava onde eu deveria estar, quando eu tive a consciência que eu estava em outra dimensão, eu voltei pro corpo na hora, acordei no meio da noite apavorado e cutuquei minha esposa. Apavorado não, na verdade, aconteceu comigo, foi uma realidade. E aí no outro dia nós falando, a Mariana disse, Lu, tu acordou alterado, o luto estava alterado, então ela percebeu que alguma coisa diferente tinha acontecido, né? E aí agora eu tô falando com um monte de gente que diz que tá fazendo isso com frequência e que eles têm a consciência, eles saem do corpo. Então assim, ó, como eu fiz isso por uma fração de segundo e consegui ter consciência na outra dimensão que eu tava, né? E isso me deu um... Quando eu percebi isso, eu ainda fico muito vislumbrado com isso, gente. Eu acho que é talvez uma infantilidade, uma ansiedade da minha parte, não sei dizer, mas eu tenho que reconhecer, foi o que aconteceu. Então talvez se eu tivesse um pouco mais preparado, se eu ficasse menos afoito com a situação, talvez eu conseguisse me manter um pouco mais nessa outra dimensão. Mas eu acho que eu acho que eu estou começando o processo, talvez os meus guias, meus mentores estejam me ajudando nesse processo, mas talvez eu esteja bloqueando muita coisa ainda, né? Então, e aí falando com outras pessoas, tem gente que está fazendo isso direto, e diz lá, Luciano, eu vou pro sonho, vou consciente, faço coisas, falo com os caras e tal. Então, como eu tive esse segundo, essa pequena porção de consciência em outra dimensão, o que que isso me diz? Ninguém mais me tira isso, gente. Ninguém mais me tira. Eu vivenciei. Então não adianta que as pessoas venham dizer que é sonho, que é verdade, porque quem faz isso sabe diferenciar isso de um sonho. Ainda que por uma fração de segundo. Aí eu notei que isso aconteceu comigo 2 vezes na minha vida. Na outra eu era criança e eu não tinha a menor condição de entender. Só que quando eu era criança, eu me lembro que eu assistia muito Ultraman, Ultra Seven, tinha aqueles monstrinhos e coisa e tal, né? Aí quando eu percebi no sonho que tinha um monstrinho me perseguindo, olha que interessante como é que foi isso. Vou contar pra vocês porque eu acho que é interessante, gente.
naqueles dias, nós entre as crianças na rua, acordados, a gente tava falando, tu já percebeu que quando tu tá sonhando e tem uma situação de perigo no sonho e tu precisa correr, tu não consegue correr? E a gente disse, por quê? Porque nós mesmo sendo crianças, lá com nossos 8 ou 10 anos de idade, a gente já teve a perspicácia de concluir que em função de nós estar dormindo e do corpo estar relaxado, tu sonha, mas o corpo não responde, né? Então a gente teve essa consciência, né? E nós lá entre 4 e 5 gurizada de 8 a 10, 12 anos ali, então vocês vejam que, né? Porque eu era o mais novinho da turma. Então baseado nisso aí, eu levei, né? Ficou na minha consciência o aprendizado de quando tu dorme e tu sonha, né? Quando tu tá acordado. Por isso que quando tu vai correr no sonho tu não consegue, parece que as pernas estão grudadas no chão, né? Então, olha que interessante, quando eu fui sonhar de novo e apareceu o tal do monstrinho, do Ultraman, aquelas coisas de papel, ridícula, né? Mas criança, né, velho? Aí eu me lembro que eu tinha que fugir do monstro. Quando eu fui fugir do monstro, as pernas não me obedeceram. Aí aquela coisa do subconsciente que se mistura com o consciente, com aquela lição que tu teve, aquelas coisas todas, né? Aí o que eu percebi no sonho, né? O que me fez eu perceber que eu estava sonhando? Que quando eu fui correr e não consegui, né? Eu me lembrei da conversa com uns amigos de, isso acontece quando tá sonhando. Então eu disse, opa, então eu estou sonhando, né? E daí quando eu tive a consciência que eu tava no sonho, o que eu pensei como criança, e olha que lindo isso, gente. Eu pensei, se eu tô num sonho e é um sonho, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, juro, eu me virei, eu não me lembro o que eu fiz, mas assim, acho que eu apontei o dedo, ou que eu tinha uma arma que apareceu, porque no sonho tu pode tudo. Eu sei que eu desintegrei o monstrinho. Aí eu gostei da brincadeira. Aí eu mandava no monstro, cara, era o meu sonho, eu podia fazer o que eu quisesse. O que eu fiz? Eu voei. Eu disse, cara, se eu tô num sonho e eu posso fazer o que quiser, eu vou voar. E aí eu voei, aí quando eu estou voando, foi onde rolou a sensação, foi tão bacana a coisa e tal, que foi onde eu bloqueei. Eu não me lembro se eu só interrompi o sonho e continuei dormindo, ou se eu acordei como criança, eu não lembro, mas me marcou demais da conta. 2 sonhos da infância, né? Um outro foi quando eu cheguei em casa e encontrei o Visconde de Sabugosa do Sítio Pica-Pau Amarelo conversando com a minha avó em casa, numa luz, com uma penumbra, assim, umas coisas muito loucas. Mas os 2 sonhos da minha infância que eu nunca mais esqueci. Mas esse que eu fui lá e destruí o monstrinho do Ultraman lá, e depois disse, cara, eu tô num sonho. Cara, fantástico, só que eu não tinha a menor condição de entender o que era 4D, o que era um desdobramento espiritual, o que era nem uma criança católica, imagina, né? E nós estamos falando aí de 40 anos atrás, gente, então, enfim. Vou fazer 48 agora, né? Então, gente, essa coisa do sonho, agora que eu tive isso há pouco, acho que foi essa questão dessa consciência que eu estava na outra dimensão, isso aconteceu aí 1, 2 meses atrás no máximo aí, gente. Até logo aconteceu, eu disse pra Mariana, não posso falar nada pra ninguém, porque me veio Venezuela na cabeça, né, que eu estaria na Venezuela, no lugar onde, né, mas aí eu disse, mas por que Venezuela? Eu disse, vou deixar quieto, não vou falar nada e vou esperar um tempo, ver se acontece alguma coisa relacionada com a Venezuela. Não aconteceu nada relacionado, então não sei. Mas enfim, gente, então o que eu posso dizer... Por que eu relatei tudo isso? Porque qualquer uma pessoa que vive uma experiência tal e qual, o cara tá dando numa rua, desce um disco voador na frente do carro dele, abduz ele com a família inteira, leva ele pra cima, ele vê, ele ouve, ele volta com marca, ele volta com chip dentro do corpo, né? Os familiares dele voltam com marcas e tal, todos falando a mesma história. Tu acha que alguém vai convencer esse indivíduo de que ele viajou, ou e a família toda, que ele não viu? Cara, quando tu vivencia, meu irmão, tu vivencia, ninguém mais te tira isso. Passa a ser uma coisa que tu pode falar o que quiser, pode falar o que quiser, sabe? Quem vivencia, vivencia e ponto final. Então, gente, eu estou aqui dando testemunho, né, botando a minha cara aqui pra vocês, dizendo, eu tive um micro instante de consciência fora do meu corpo. Né, eu já tinha ouvido muita gente falar e já acreditava nisso, mas depois que aconteceu comigo, né? Então, por que eu falei tudo isso? Porque esse Carlos Torres, como tantos outros, né, ele diz, eu faço o desdobramento,
talvez algumas pessoas vendo no canal dizendo, nossa, Luciano, mas tu com 200 e poucos programas falou tanto sobre isso, eu achei que tu, né, transitava livremente pelo outro. Não. Eu vivo dizendo que eu sou só um pesquisador, cara. Eu tô muito ansioso por causa que eu comece a ter controle sobre isso, justamente para buscar a informação mais na fonte lá, entendeu? Então, todas as informações físicas que deram para o nosso planeta, de hieróglifos a agroglifos, de mensagens e coisa e tal, né? Físicas deixadas, e de aparição de disco voador e abdução, coisa e tal. Além de tudo isso, tem um outro povo que vai lá buscar informação na 4D, entendeu? Aonde os nossos olhos físicos não veem. As pessoas que conseguem fazer o uso da sua glândula pineal assim, eficazmente, né? De forma eficiente, eficaz, enfim. Então essas pessoas, que parece que é o caso do Carlos Torres, eles estão trazendo informações lá da onde elas estão. O que não significa que na 4D não tem as pessoas interessadas em desinformar. É claro que tem. Agora, quando tu vê o discurso totalmente coerente do amor, da luz, da paz, da concórdia, né, e aponta todos aqueles pontos, né, pontua todas aquelas questões que a gente vê de segregação, de racismo, de polarização, então tu percebe, opa, ó, tá aí um cara que percebeu que ele não tá defendendo ou Lula ou Bolsonaro, ele não tá defendendo os gays ou os héteros, os brancos ou os negros, os homens ou as mulheres, tu entende? É todo mundo, gente. É tudo para todos, entendeu? Então o resto é polarização. Polarização é para fazer brigar, né? E agora que a gente falou em polarização, em briga e coisa e tal, a gente vai ter que entender esse vídeo talvez fique um pouco extenso, mas eu acho que é um papo interessante, gente, tá? De tentar entender as confusões do mundo. Aonde começou tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? E quais são as previsões de aonde isso termina? Lembra da década de 70, dos hippies, a era de paz, a era de amor, que é tão sabida, que é tão pregada, mas cadê? Quando começa? Quando que termina essa violência que a gente está vendo aí? Coisa e tal. São perguntas que, de certa forma, trazem uma inquietação para o nosso espírito, porque a gente tem a ansiedade de viver essa era de ouro, de tranquilidade, de poder sair à rua, de poder confiar em todas as pessoas, o que não acontece hoje. Então a gente está muito ansioso por esse tipo de coisa, gente, né? Então quando? Então tá, agora vamos voltar às previsões do Data Limite, do Chico Xavier, né? Que essa moratória de 50 anos para ver como a humanidade se comportaria termina agora em 2019, e com as próprias previsões desse Carlos Torres, que de novo merece crédito porque já acertou numa coisa bastante importante, que foi a questão da eleição do Bolsonaro. O discurso dele, pelo tudo que eu estudei, é totalmente coerente com quem está do lado da luz, né, de quem não quer pregar o medo. E quando ele fala nas possíveis tribulações que hão de vir, é com muita responsabilidade. Tu percebe aonde o cara tá com o sensacionalismo, e tu percebe aonde o cara tá falando com consciência e com maturidade, com cuidado, com cautela que o assunto exige, com a seriedade, né? Eu diria que é um cara espiritualmente adulto. Ele não é mais um espiritualmente infantil. Tu entende que é o que ocorre com a maioria das pessoas aí fora. Mas a gente está convertendo isso, viu, gente? A gente está convertendo. Aliás, eu acho, para falar a verdade, acho que eu cometi um engano agora. Eu acho que a maioria já está ficando mais espiritualizada. Eu acho que é uma pequena parte que realmente bagunça tudo e que comanda as massas, enfim, né? Enfim, vamos lá. Então, o que esse cara fala, o Carlos Torres, né? Ele prevê uma era de paz, ele prevê uma era de abundância, né? Depois de uma tribulaçãozinha que a gente passa, que está lá no Apocalipse. E de novo, o que eu gosto nele é que tal e qual, quantas vezes as pessoas já ouviram eu falar aqui no meu programa que enquanto as pessoas aí fora associam a questão Apocalipse com destruição, com Apocalipse é fim de mundo, Apocalipse... Não! Apocalipse é a revelação de 7 selos, entendeu? É onde a verdade aparece, não tem nada a ver com fim de mundo. Mas tribulações? Sim, fazer o quê? Né? Fazer o quê? E por que tem que ter essas tribulações? Primeiro, nós já vamos falar sobre isso, então só vamos colocar que primeiro motivo para nós não ter medo.
né? Agora, se tem brasileiros me ouvindo, e que eu sei que acontece porque já mandaram comentários aqui do nosso canal dizendo: cara, eu tô aqui no Japão, eu moro aqui no Japão e tô acompanhando teu canal. Uns da Espanha já escreveram em castelhano pra nós, e alguns dos Estados Unidos também. Enfim, eu não sei se é brasileiro que tava só passando por lá ou se mora lá, que eles não especificam, mas eles diziam: ó, abraço do Zeu pra ti, né? É bem legal isso aí. Então, talvez os brasileiros que não estejam no Brasil não fiquem muito confortáveis com isso aqui, mas não sou eu que estou falando. Eu estou só reproduzindo as hipóteses que foram levantadas. Então, quando a gente pensa no Chico Xavier e na data limite, né, das duas opções, claro que tem a boa e a não tão boa, mas considerando nós brasileiros que moramos aqui no Brasil, seja o lado bom ou seja o lado ruim, seja pela dor ou seja pelo amor, o que a gente escolher agora a partir desse ano, né? O mais catastrófico não está previsto para o nosso país, muito pelo contrário, né? Na pior das hipóteses, e se a catástrofe da Terceira Guerra Mundial acontecer, pior, a guerra nuclear, né? Para começar, esse negócio nuclear ele vai ser medido. E quem cuida realmente do planeta, eles não vão deixar acontecer uma coisa tão catastrófica a ponto de acabar com tudo, né? Mas eles vão deixar que as crianças que insistem em brincar com fogo tomem um queimãozinho nos dedos para ver se aprendem. O que o Careca tá querendo falar com isso? Gente, é que segundo o Chico Xavier, tá? Essa é a minha ótica, pessoal. Segundo o Chico Xavier, se a humanidade se irmanar, se compreender, né, se perdoar, se aliar, né, e conseguir não entrar em guerra, que é o ponto mais importante, talvez toda a questão de ir se irmanando venha com o passar dos anos, com a diminuição do ódio. É o mais importante. É óbvio, enquanto se odeia, não se consegue amar, né? Então a primeira coisa é deixar de odiar para possivelmente, num segundo passo, criar uma amabilidade, né? Entendeu? Uma consciência, uma irmandade entre os povos, um respeito mútuo pelo menos, né? Enquanto alguém atribuir a sua felicidade à extinção de um outro povo, porque aquele povo não permite que eu seja feliz, enquanto houver essa ótica que é entre os muçulmanos, os israelitas, né? A tribo de Isaac e a tribo de Ismael. Ok? A grande confusão, e nós já vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque é muito importante isso. Mas enfim, o que acontece é que se nós entrarmos nessa questão nuclear, eu acredito que as forças supremas, né, eles vão deixar que o uso dessa energia seja só para, digamos assim, para as crianças que insistem a queimar, a brincar com os fósforos, que já foram avisados que eles são perigosos, vão queimar os dedos. Né? O que eu quero dizer com isso? Que se os caras insistirem em nuclearizar o negócio, aí as nações que se envolverem e que apoiarem isso aí vão ser as que vão tomar o queimãozinho nos dedos, né? E esse queimãozinho, você sabe que eu tô pegando um pouco leve porque o troço né? Aí vocês vão estudar Mohenjo-Daro, né? O que aconteceu com aquela explosão nuclear, com a guerra nuclear que aconteceu em Mohenjo-Daro, que os resíduos estão lá no Paquistão até hoje. E essa é uma guerra que foi citada no Mahabharata, que fala lá de 6.000 anos atrás, entende? Mais ou menos, especialistas podem me corrigir e dar uma data mais precisa, mas é em torno disso, gente. Então, ou seja, essa história de que foi o Oppenheimer que inventou a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, balela, já existia, já tem provas, temos esqueletos calcinados, nós temos altos níveis de radioatividade, nós temos o relato da nuvem cósmica, da nuvem mortal que matou as pessoas, e nós temos inclusive naquela região crianças que nascem defeituosas ainda hoje, devido aos efeitos da radioatividade de uma guerra nuclear que aconteceu 6 mil anos atrás. Então, gente, pensem um pouco nisso. Então, imagina Hiroshima e Nagasaki. Então, eu acho que se houver uma rebelião nuclear, né, vai ser só a ponto de prejudicar os próprios países envolvidos, né? Então, essa é o pior cenário. A humanidade não se entender e nós dispararmos essa guerra nuclear. Aí, segundo o Chico, o hemisfério norte do planeta ficaria inabitável por muito tempo. O que sobra? Hemisfério sul. Praticamente, o que é o hemisfério sul? Praticamente Brasil e África. América do Sul e a África.
né? Que, aliás, a África, se for pensar nos países menos desenvolvidos tecnologicamente, né? E qual é o contraponto disso? Que é uma vantagem, a natureza em abundância, né? Porque a gente sabe que o progresso burro, o progresso inconsciente, que é o progresso tecnológico que nós temos hoje, é o progresso que depreda, é o progresso que não anda de mão dada com a natureza, entendeu? E a gente vai ter que entender que quando a gente conseguir linkar as coisas, o progresso com o respeito à natureza, porque faz parte uma coisa da outra, e que os recursos para nós fazer o nosso desenvolvimento tecnológico, ele depende, porque ele sai da natureza. Então quando nós tivermos esse tipo de consciência, a coisa começa a... E eu não digo só ter consciência, a consciência a gente até tem, mas que tipo de atitude a gente faz para, né, enfim, para embasar essa consciência que nós temos? Ok, a gente já sabe, tá na ideia, tá na cabeça. E qual é a ação que nós vamos ter? Aí, então eu digo, consciente a gente já tá. Quando nós partimos para ação, para atitude, para reverter esse quadro, aí a coisa é diferente. Mas enfim, de acordo com a previsão do Chico, no pior dos quadros, a humanidade não se entende. Ocorre a Terceira Guerra Mundial, que seria essa tribulação, e não estou falando aqui para ter medo, e justamente estou falando isso para os brasileiros, principalmente, largar de ter medo. Por quê? Porque mesmo nesse pior quadro de uma explosão mundial, não sei o que, a previsão para o Brasil é: o Brasil se salva e ele é protegido, né? E em função da nossa potencialidade de produção de alimento, de água, de território, de criatividade do povo brasileiro e até de espiritualidade, que segundo achei maravilhoso quando o Carlos Torres falou que, gente, além de nós vender tudo que a gente já vende, que a gente já produz, o mais importante do Brasil vai ser a espiritualidade do povo brasileiro, que vai ser disseminado pelo mundo inteiro. Aí eu achei bem legal isso. E eu não sou um profundo conhecedor de outras culturas, mas eu sei que no Brasil a gente realmente tem uma cultura de espiritualização, seja... Porque o que vocês acham que um católico busca quando vai numa missa, ou quando um evangélico vai no culto? Independente se os controladores do mundo lá usam as entidades e as igrejas para controlar, para roubar, para distorcer, não sei o quê. O cara de coração limpo, que está indo para a igreja, né, que está lendo a Bíblia e coisa e tal, e ele está lá seguindo os ensinamentos de Cristo, não interessa se o pastor da igreja dele é corrupto ou não, ele está no caminho certo. Ponto. Entendeu? Tomara que um dia ele perceba, e é justamente para essas pessoas que a gente já sabe que estão no caminho certo, que quando vão para o culto e buscam a Bíblia, eles querem andar na linha, querem fazer a coisa certa, e o mais principal de tudo, essas pessoas, independente de estar sendo enganado ou não, que eu, né, bato nessa tecla, mas eles querem ser uno com a fonte criadora. Se alguém está colocando para eles que o Deus bíblico é essa fonte criadora e aqui está o engano, é outro caso. As pessoas que vão com seu coração, seu peito aberto na igreja, no culto, não sei o quê, estão buscando ser uno com Deus. Eles estão procurando agir conforme as palavras, né? Então assim, ó, é mérito deles? É. E assim, ó, o verdadeiro Deus, a verdadeira força, a verdadeira fonte suprema, que é onisciente, onipresente, já vamos falar sobre isso de novo, e já vou deixar claro por que aquele Deus que está na Bíblia não é essa fonte onisciente, onipresente, entendeu? E onipotente, né? E vai ficar bem claro isso que eu falo agora, né? Não interessa se mentiram na Bíblia ou coisa e tal, o que interessa é a busca da pessoa, né? De cada um indivíduo pela luz. Ponto. Ponto. Em algum momento ele vai perceber que ele não cometeu nenhum erro, que ele não é culpado de nada e que a busca dele por estar uno com a fonte é válida. É válida. Então a gente não tem que jogar pedra nos católicos, nos praticantes, nem embora eles joguem pedra na gente, às vezes porque não entendem o que a gente fala, mas não tem problema nenhum, né? Olha, quem sou eu comparado a Jesus? Jesus foi crucificado, então se nós que estamos tentando seguir o caminho dele, tomar umas pedradinhas aqui, outra ali, tiramos de letra, contanto que não me pendurem numa cruz, né? Tá ótimo. Então, pessoal, o que vale é esse estado de espírito, o estado do perdão, o estado de se irmanar, o estado de desejar o bem ao seu irmão, entendeu? Enfim, aí é onde está o segredo da coisa toda. E eu acho que a verdade se fará presente. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas você não pode enganar todos o tempo todo. Não tem como.
olha aí um João de Deus da vida que até pouco tempo atrás eu achava que era um avatar também aqui, um cidadão interessado no... E aí, ó, é o que eu digo, gente, a verdade vem à tona. E aí qualquer cidadão, né, que estudou espiritualidade, coisa e tal, vê que 35 milhões de movimento, nem se é 30, porque foi bloqueado 50 milhões da conta do cara. Armas que ele tinha em casa e mais de 500 pessoas falando de abuso sexual. Não, gente, não dá, né? Não dá. Eu estou extremamente decepcionado com esse cidadão aí, e, enfim... E parece que a força que atuava sobre ele, por tudo que a gente está vendo aí, não condiz, né? Tá totalmente na contramão de tudo que um verdadeiro exemplo de espiritualidade o próprio Chico Xavier fez. Então nem vou entrar muito nessa questão. Só tô querendo falar com isso é que, gente, se vocês não perceberam ainda que a gente está na época da revelação, do apocalipse, onde tudo vem para fora, é o que nós estamos vendo. Os falsos profetas aí, ó, olha aí, ó, se desbancando e caindo, gente. Então não sou eu, é o que está acontecendo no mundo. E é coincidência tudo isso tá vindo à tona agora justamente nesse momento? Será que é uma coincidência tanto político corrupto sendo preso realmente, né? E uma das coisas que estava me deixando triste, né, e que era difícil, eu cheguei a entrar em depressão há um tempo atrás, e que mudou muito foi justamente depois das eleições. E as pessoas podem não entender muito bem, e de novo, não estou defendendo o Bolsonaro, não estou defendendo nada, né? É só uma ótica que eu tenho, que eu vi, e que pelo que eu vivi, né, e pelo que eu presenciei, eu sabia o que aconteceria com o Brasil caso não fosse o que a gente está entendendo agora como pelo menos caminhando de uma forma mais justa. O Brasil está caminhando de uma forma mais justa. O que eu quero dizer com isso? O que estava evidente antes? Estava evidente, e eu não estou falando de... tá falando mal do PT. Gente, eram todos os partidos, gente. Por isso que não dá nem para falar. Não é discussão política, porque era aquele modelo de política que estava sendo falado antes, estava totalmente contaminado. Então a gente vê nos bilhões que foram roubados de tudo, a gente vê na quantidade de gente que está sendo presa, gente. Aqui no Brasil, gente rica não ia pra cadeia, ainda mais gente rica que se não tivesse provas. Então se esses caras mas esses caras com o rabo cheio de dinheiro e todo o dinheiro que eles têm não tá sendo suficiente para livrar eles e nem os melhores advogados, é porque as provas são muito contundentes, gente. Num país onde se tem a fama de que rico não vai pra cadeia, e de repente a gente vê um monte de rico, mais rico, bilionário, indo pra cadeia, mesmo, cara, e tu vai querer dizer que não tem alguma coisa diferente acontecendo? Então assim, ó, o que acontecia? Quando ele estava aí, e não adianta tu querer dizer, o cara faz parte não sei o que é o Sérgio Moro. Não interessa, o que interessa é que quem é que foi o cara, junto com o Dallagnol, né, e que começou a trabalhar de forma eficiente, juízes que não se vendiam, promotores que não se vendiam, que não era uma questão de dinheiro, era uma questão de ética, uma questão de moral e uma questão de princípio. Entendeu? E de objetivo, eu sou um promotor, não sei o que, eu sou um cara da verdade, eu sou um cristão e quero fazer a coisa certa, entendeu? Que eu acho que é o caso do Sérgio Moro e sua trupe toda. A gente estava vendo que toda a manobra da esquerda, né, era para barrar o Sérgio Moro por causa que ele é que estava botando areia naquela contenda toda. Então, independente, eu não estou falando de política, eu estou falando de comportamento humano. Não estou falando de política, estou falando de comportamento humano. E eu vou dar um exemplo para vocês que vai justificar qual que eram os meus medos interiores, entendeu? E daí quem diz, tu não pode ter medo, mas o medo é que justifica a coragem, não é isso, gente? Que se tu não tem medo, para que ter coragem? Entendeu? A coragem de tu ir adiante apesar do medo, por isso coragem. Então, gente, qual que era o meu medo, o meu receio que eu tinha antes? O continuismo. Por quê? Porque eu tava vendo, né, não precisa ser nenhum expert para perceber isso, um povo sem emprego, um povo sem moral, um povo sem esperança, um povo sem perspectiva e um povo que não tem a mínima confiança no seu sistema de governabilidade. O que ia terminar isso? Aonde é que ia ficar o cidadão? Como é que ia proceder aquele cidadão que ele vai para casa no final do dia, rodou, não conseguiu emprego, o filho dele fica doente, ele vai para o médico e daí o médico não está trabalhando lá porque é um sistema falido, né? O remédio, e quando ele é atendido, o remédio que dão para ele não tem por causa que não tem dinheiro para comprar
o remédio, e daí o cidadão ele não é mais boca aberta, ele não é mais um completo alienado, ele sabe que tudo isso que acontece de prejudicial no dia a dia dele é porque tem alguém lá que está desviando e está desequilibrando. Né? Eles querem os seus luxos, eles querem os seus bilhões nas suas contas, coisa e tal, então tiram da saúde, tiram da educação, e aí resulta em tudo aquilo que a gente vê ali, né? Aí eu pergunto pra vocês, um povo sem esperança, que tá percebendo que tá sendo roubado, aí eles colocam depositam toda a sua esperança, né? Porque a gente depende dos governantes, dos que administram o país. Não tem como fugir disso, né? E aí o que acontece? Se esses caras eles estão só preocupados, e isso vai ficando cada vez mais explícito nas suas atitudes, nos jabutis, os famosos jabutis, aquelas leis lá de aumento de 6 pau, cara, 6 mil reais de aumento, os caras ganham lá, se eu não me engano 23 foi para 29, ou 33 foi para 39, eu não sei, né? Eu sei que foram 6 mil reais de aumento, enquanto o salário mínimo, 1.000 reais. É absurdo num país que está pedindo socorro economicamente. Então eles não se preocupam mais em esconder que eles não estão nem aí com o povo. Eles não se preocupam mais. Antigamente eles se mentiam, se falava. Chegou um ponto que ficou escancarado. Entendeu? As palavras até são polidas, coisa e tal, mas tu vê na atitude que eles estão dizendo... Desculpem, mas eles estão dizendo, fodam-se vocês. Povo brasileiro. O que interessa é os meus milhões na Caimã, Jersey e sei lá onde. Entendeu? Os paraísos Suíça ou qualquer outro paraíso fiscal. Então, gente, a gente tem que... Enfim, é difícil constatar tudo isso. Numa ocasião que nós estava entre parênteses entre parênteses é ótimo, entre parentes conversando lá, os primos da minha esposa, e foi numa ocasião lá em São Paulo que tinha alguns centavos que iam ser acrescidos na tarifa. E eu disse, o povo não tá mais aguentando, isso vai dar merda, e pararei. E eu me lembro naquela ocasião, o casal, que é muito amigo nosso lá, eles disseram, mas o povo brasileiro alienado, eles estão aí só com futebol e com cinema, isso aí não vai dar em nada. Gente, passou uma semana, e aquela rebelião, e aquela questão daquele aumento da passagem, que era alguns centavos, né? Gerou uma confusão tão grande com queima de ônibus, mas o povo se rebelou, se manifestou. Aí eu cutuquei minha esposa e disse, cadê o povo alienado? Cadê o povo que não vai nem na bola, que vai engolir? Olha, ele não é. Então, foi assim, em uma semana, né, foi comprovado que a ótica que eu expus lá naquele almoço, que eu disse, não, gente, o povo brasileiro tá cansado, não tem sangue de barata, não vai aguentar, e é isso que me preocupa. Só que o problema é que a gente não sabe não sabia até então como fazer a manifestação. A gente sabia que tinha que manifestar, a gente sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia como fazer essa manifestação. Tanto que acabou culminando na greve dos caminhoneiros, né, que foi um péssimo prejuízo para o Brasil, hoje os caminhoneiros sabem disso, que não resolveu nada, né, eles continuam numa situação ruim, entendeu? Alguns economistas estão falando pior, estão dizendo que isso foi um tiro que saiu pela culatra, aquilo tudo, né? Aonde o povo brasileiro fudeu com a vida do povo brasileiro, e aqueles que comandam, que deveriam ser acuados com isso, estavam lá rindo, com suas contas cheias de dólar. Então o povo sabia que precisava fazer uma coisa, mas fez a coisa errada. Foi incomodar quem? O outro cidadão que também precisa trabalhar. Então causou prejuízo para quem? Para o país, para o povo, né? Mas nem isso tira o mérito, né, da manifestação dos caminhoneiros. O mérito no sentido de que sim, alguma coisa precisava ser feito, só que foi feita a coisa errada. Foi feita a coisa errada. E hoje, até na retrospectiva do ano, né, as cenas lá de um caminhoneiro que não queria... Onde é que está a democracia? O caminhoneiro que tinha os seus motivos para não participar da paralisação, aí um grupo vai lá, abre a porta e vai espancar o cara. Então, tu vê, né, como se ele, o motorista daquele caminhão que tinha a sua carga para entregar, porque sabe-se lá se ele é um caminhoneiro particular, os problemas pessoais que ele tem, né, os caras foram lá e foram bater nele. É ele o culpado da situação? Então, nessas previsões, por que nós não temos que ter medo? Por causa que, bem ou mal, até explodindo uma terceira guerra mundial, o Brasil se safa. Isso é previsão do Chico Xavier. Ok? Se ele acertou que ia achar água na Lua, se ele acertou que nós ia descobrir o pré-sal, se ele acertou que nós ia descobrir o grafeno, que na época ele não sabia o nome que ia dar e falou de um alumínio líquido, por que nós não vamos acreditar nas outras coisas que o Chico Xavier, as outras informações que ele trouxe do mundo espiritual?
né? Que aliás corroboram com o que esse próprio Carlos Torres está falando também. Ele próprio menciona a data limite, Chico Xavier. Então, gente, é mais um motivo para nós ter esperança, que mesmo que o mundo pegue fogo aí fora, coisa e tal, o nosso país aqui vai ser resguardado porque nós temos uma missão espiritual, né, de recomposição do planeta. Entendeu? Então olha a responsabilidade que a gente tem só em ser brasileiro. Em ter que levar essa mensagem espiritual para o mundo. Mas ainda assim, considerando a egrégora, considerando a nossa força de pensamento, vamos visualizar o outro ponto. Vamos visualizar que essa união entre Estados Unidos, Brasil e Israel, que está se descortinando, que está se apresentando, que está sendo anunciada, né, seja realmente essa questão que eles falam da tríplice, dessa união dessas três grandes nações que vão realmente, infelizmente, impor a paz, porque a paz não deveria ser imposta, né, ela deveria ser uma coisa natural, mas parece que do jeito que a gente está, né, vai ter que dar esse confronto final e sim, vai ter que ser imposta a paz. Agora, para nós ver entender isso aqui, Israel, Estados Unidos e Brasil, a gente vai ter que voltar no tempo aí, mais de 2000 anos antes de Cristo, e entender por que nós temos essa grande confusão generalizada que pode levar a essa guerra nuclear. Porque se nós for pensar, onde é que está o foco, aonde se resume tudo essa confusão do mundo, né? É praticamente a guerra do Islã, é o islamismo contra o, né? E até, enfim, não quero me aprofundar muito nisso aí. Mas o que é? Por que lá tá dando transfere a capital, né, as embaixadas para Jerusalém ou não transfere? Né, parece que é uma ofensa, Donald Trump já fez isso, o Brasil vai fazer também, a gente fica com medo, mas aí nós estamos mexendo com os muçulmanos, né? Aí nós estamos mexendo com os ismaelitas, lá da tribo de Ismael, que se revoltou com a tribo de Isaac, e é por isso que tem essa confusão lá até hoje, né? Quem estudou a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então, como é que fica isso? Então, gente, vamos dar uma pincelada sobre isso agora rapidinho, entendeu? E vamos ver. A história conta que Abraão foi visitado por Deus, né, em algum momento lá, e Deus prometeu a Abraão que de sua semente sairiam as tribos que povoariam a terra. Vamos lá, então agora muita prudência, muita calma, né, e cautela com o que eu vou te dizer e analisem, antes de me jogar pedrada nos comentários, analisem o que eu vou falar. E em vez de só dizer, tá falando merda, coisa e tal, coloca um argumento, coloca um contra-argumento, isso eu quero ver, entendeu? Então assim, Deus promete para Abraão, o Deus bíblico, e agora você vai entender por que eu digo que ele não é onisciente e não é onipresente, e que como não bate a ação com o discurso, e aqui é uma das... que pra mim é uma prova de que o Deus bíblico não é o Javé, esse colocado na Bíblia, não é a força onisciente, a fonte. E ele é o escravagista, ele é o cara, ele é o bandido da história, gente. Pode me jogar pedra à vontade, e eu quero ver vocês mudar a ótica do que eu tenho, porque se contradiz. Então assim, ó, o Deus onisciente colocado na Bíblia, que é o Deus do mundo, que sabe de tudo, e que segundo o seu Filho enviado traz uma mensagem de paz, de perdão, né? Ou seja, os humanos tem que se amar, tem que se perdoar, mas Deus pode foder com tudo, pode mandar pra guerra, pode matar, pode mandar um cara enfiar a faca no coração do outro. Ou vocês entendem a incoerência? Aonde está o ensinar pelo exemplo? Jesus ensinou pelo exemplo. Já quando Deus mandou Moisés matar outros de outra tribo, cadê o ensinar pelo exemplo? Cadê a paz? Cadê o perdoar 70 vezes 7? Vocês estão entendendo a incongruência? Como o discurso não bate com a ação? E como fica evidente que sim, o Cristo veio da fonte, mas o cara que dizem na Bíblia que é o Pai de Cristo, coisa e tal, não é a fonte onisciente, onipresente? Agora eu vou fazer um questionamento e eu quero ver os Zé Bíblia de plantão, aqueles que tem aquela resposta pronta, cega, e parece que não reflete muito sobre as coisas. O que eles têm a me dizer sobre isso? Se Deus é onisciente, ele não sabia que ao prometer o filho para Sara, né, e não dar esse filho para Sara, e se ele é onisciente e ele conhece a imperfeição humana e a ansiedade da Sara que levou ela a juntar o Abraão com a escrava Agar para que se cumprisse a profecia de Deus, aí nasce o Ismael, né?
E daí depois disso, não tenho certeza, não parece que Ismael já tinha lá, sei lá, de 10 a 15 anos, parece que já era uma criança grande. Aí vem o Isaac, que é o verdadeiro filho legítimo da Sara com Abraão, entendeu? Só que daí a Sara, né, se indigna e diz que não quer mais a Agar e o outro filho, o Ismael, e manda eles embora, entendeu? Aí Ismael vê a sua mãe morrer no deserto, se revolta, porque ela foi expulsa da tribo lá, e aí rola essa guerra entre os muçulmanos e os judeus até hoje, entendeu? Que é essa grande confusão que nós temos, e é o Estado Islâmico, né, enfim, né, e agora o Brasil nunca teve problema religioso e político, só que agora com o apoio do Bolsonaro, né, a Israel, essa proximidade com o Netanyahu, tu acha que não vai mexer com o pessoal dos muçulmanos, dos palestinos? Então, e será que os islâmicos agora não vão ficar revoltados com o Brasil? Será que eles não vão colocar o Brasil agora como o eixo do mal, que eles colocam lá também? Como um país dos infiéis, dos impuros, dos que devem ser eliminados? Tu entende? Então, o que vai começar a acontecer atentado aqui no Brasil, coisa que religiosa, coisa que nunca aconteceu? É complexo, né? E de novo, por que de tudo isso? Porque o Deus onisciente, o Javé onisciente da Bíblia lá, prometeu que a tribo de Abraão seria, né, os que dominariam o mundo, coisa e tal, só que aí a Sara não tem o filho, ela se apavora, ela acha que ela tem que dar uma ajudinha para Deus, e daí ela vai lá, junta o Abraão com a Agar, que vem o Ismael, só que daí depois ela tem um filho legítimo, então, já que ela é esposa e outra é escrava, o filho da escrava não pode ter, embora seja o primogênito, não pode ter mais direitos que o filho que é legítimo, né? Então, a pedra onde aconteceu o famoso que o Abraão ia enfiar a faca no coração de Isaac lá, né? Essa é a pedra de Isaac. Então, se a história coloca como uma pedra de Isaac aquilo ali, né? Então sempre foi de Isaac daquela história toda porque a história conta. Por que em algum ponto o pessoal, os palestinos lá, né? Os ismaelitas, os muçulmanos, os islâmicos, os palestinos, menor desculpa, né? Por que eles vão lá e agora tomaram e construíram aquela mesquita onde era a pedra de Isaac? E agora então o povo judeu quer aquilo de volta, que seria justo. E a mesma coisa como a mesma ótica, pessoal, em relação à justiça. Não estou querendo dizer que Palestina é certo ou que mas se for pensar em justiça, quando a gente vê os índios que nasceram daquela terra, que meu pai caçava nessa terra, o pai de meu pai caçava nessa terra, aí de repente vem gente de fora e diz que eu tenho que ir embora dessa terra. Não é o que acontece com os indígenas? Não é essa a grande preocupação que nós temos com a raça indígena quando eles perdem suas terras? Tu entende? Então se nós formos pensar numa questão de justiça, né? De quem era a pedra de Isaac? De Isaac! E se a pedra de Isaac era de Isaac, por que o povo de Ismael foi lá e quis, né? Que foi aquela história lá do Saladino, parece, né? Que nas cruzadas até então, Jerusalém, era onde tem lá a pedra, era dos judeus e tal, mas depois da guerra de Saladino, onde foram destruídos os templários lá, que eram os defensores do templo, aí rola essa parada toda, né? E até hoje essa briga entre os palestinos e coisa e tal, e que parece que aquela tribulação deles ali, né? Reflete no mundo inteiro, reflete na questão mundial inteira, e que talvez é o que vai levar a essa possível terceira guerra ou não. E que nós aqui no Brasil, né, passar um pouco de trabalho a mais ou a menos, mas não vai ter fim de mundo nenhum, entendeu? Se tiver tribulações, aqueles que estão insistindo em brincar com os fósforos é que vão se queimar os dedos. Não quer dizer que a gente não vai sentir um cheirinho de queimado aqui, se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Mas a nossa esperança é egrégora positiva. Vamos pensar que o mundo vai se entender e que não vai ser preciso nada disso, e que a partir agora, então, de 2019, a gente entra nessa era de paz e de não violência. Mas, gente, então agora eu quero voltar na questão Deus. Deus, na sua onisciência, ele não sabia que ao prometer que a Sara ia engravidar e depois demorar aquele tempo todo para fazer com que isso engravidasse, né? Que gera aquela ansiedade dela, que junta o Abraão com a Agar, que gera Ismael, que depois é expulso, e por causa dessa confusão, gente, olha o banho de sangue e as atrocidades que existem até no mundo de hoje. Então agora
Vamos ver onde está a incongruência bíblica da questão do Deus que é colocado lá. Por que ele não é onisciente e onipresente? Por quê? Por que não bate com o discurso? Porque se Jesus veio nos dar a ideia de um pai amoroso, de um pai que perdoa, de um pai que sabe tudo. Então vamos lá, amoroso, perdoa, sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele não sabia que essa confusão com a Agar e com a Sara ia dar nesse banho de sangue, e nessa revolta, nessa guerra, há mais de 2000 anos? O Deus onisciente não sabia disso? E se ele prega para nós que o certo é perdoar, segundo as palavras do Cristo, é perdoar, é amar, perdoar 77 vezes, é não a violência, ele não sabia que o fato dele não permitir que a Sara gerasse o filho e essa confusão toda dela juntar com Agar, ou seja, na sua onisciência ele não preveu a ansiedade da Sara que gerou essa porcaria toda? Cadê a onisciência dele? Então assim, cadê a congruência de um Deus que ensina a paz e o perdão, né? Aonde está a congruência de fazer o que aconteceu com a Sara? E se ele era onipotente, por que ele não evitou tudo isso? Esse banho de sangue milenar que pode resultar nessa terceira guerra mundial agora? Me expliquem! O Zé Bíblia de plantão aí, coisa e tal, me expliquem. É porque vamos lá, o que eles dizem? É porque o problema não é Deus, Luciano. O problema, Luciano, são os humanos, né, que não respeitam a vontade de Deus. Porque Abraão estava tranquilo, né? O Abraão, foi a Sara que foi lá botar fogo, que ficou ansiosa e fez a merda toda. Quer dizer que Deus onisciente não preveu que a Sara ia ter esse comportamento. Quer dizer que o Deus onisciente não percebeu que esse comportamento da Sara ia dar nesses 2 milênios de sangueira ao redor do mundo? De ódio, de luta, de segregação, de polarização? Cadê a onisciência desse Deus? Cadê a coerência com o discurso de paz e perdão? Mas então o que Deus quis fazer? Né? É porque a Sara foi impaciente e não soube me esperar. Então, por causa da Sara, eu vou deixar que toda uma humanidade se ferre por 2000 Por favor, gente! Cadê a coerência nisso tudo? Cadê a coerência do discurso com a ação? Como que um Deus permite se o teu filho desobedeceu ao pai, leva ele para fora e permita que ele seja apedrejado? Por que houve a necessidade de fazer o segundo testamento, né? Como eles dizem, o primeiro testamento, o segundo testamento? Me fugiu agora. Mas enfim, que é lá no primeiro, onde o Deus era perverso, cobrava, vingativo, coisa e tal. Aí no segundo aqui agora eles deram uma maciada, né? Enfim, gente, vocês estão entendendo como esse Deus... e na verdade, o que acontece, pelo que a gente está percebendo agora, é que ele sabia que essa confusão ia acontecer e essa confusão interessava a eles. Por quê? Porque desçamos e confundamos. Porque na verdade esse Deus é o Deus escravagista, que está lá, não é a fonte original criadora, e que nessa eu creio, e é nessa que Jesus fala para nós. Então a gente tem que saber discernir isso aí, né? E então, gente, na verdade, o cara que pegou e fez essa pataquada aí com a Sara e com a Agar sabia que ia dar nessa revolta, nesse banho de sangue, e sabia que enquanto a humanidade estivesse brigando, que é o que acontece nesses 2000 anos pra cá, ou mais de 2000 anos, porque essa confusão começou muito antes de Jesus estar aqui, né? Ele sabia que ia dar nessa coisa toda, e isso interessava a eles. É óbvio! Né? Porque não bate o discurso de paz, o discurso de perdão, com as guerras em nome de Deus que acontecem até hoje. Entendeu? Então, Deus é onisciente, então ele, na sua vingancinha com a Sara, porque a Sara foi ansiosa, então eu vou deixar que a humanidade se ferre toda mesmo. Que essa sangreira, né, esses banhos de sangue venham acontecendo ao longo dos... Gente, vamos acordar, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Então, quando eu digo que a Bíblia tem meias verdades e que é importante a gente ler, é justamente para a gente saber da história e para chegar a essas conclusões.
né? Na verdade, quem estava incentivando tudo isso, sabendo que o resultado seria esse, que essas atrocidades que acontecem até hoje, e que agora a gente vai resolver, porque vai ter que rolar um entendimento, né, de dizer, cara, para começar são filhos do mesmo pai. Isaac e Ismael são filhos de Abraão. Então, se era para um ou se era para outro, não interessa, entendeu? São irmãos, vem de uma mesma semente, então para que ficar brigando, cara? Desse jeito. O que um tem de diferente do outro? Se ambos são originários da mesma semente que a semente de Abraão. Então não tem coerência o que acontece no mundo com um Deus que seria onisciente, onipresente, que seria bondoso e amoroso com seus filhos. Não bate. Se Deus é onisciente, né, e o discurso de que o Deus do perdão, ele não permitiria que isso acontecesse. Aonde está a lógica de tudo isso, gente? Não tem lógica nenhuma. Então, Deus virou as costas para nós por causa da ansiedade de Sara? Onde é que está a justiça? E todos esses que vieram da tribo, os descendentes, que não tem nada a ver com a confusão lá de Ismael e de Isaac, mas estão pagando o preço, estão sofrendo aqui por tabela. Entendeu, gente? Então a gente tem que começar a acordar para esse tipo de coisa, pessoal. Então, assim, ó, o que está previsto agora é que vai haver uma confusão lá. Brasil e Estados Unidos, segundo as previsões, segundo esses caras estão trazendo informações lá da 4D, né? Estão dizendo que essa união entre Brasil, Estados Unidos e Israel é positiva, né? E que essas três grandes nações juntas gerarão, né? Forçarão a paz. Então nem o que eu falei, a imposição da paz. Tu tem que usar força para gerar paz é uma coisa que não seria o ideal, mas se é a única maneira que nós temos de botar uma pedra em cima de tudo isso, que seja, né? Então, gente, fiquemos aqui com a certeza de que explodindo a Terceira Guerra Mundial ou não, né? O futuro é glorioso, e mesmo que dê uma guerra, essa guerra em algum momento vai ter que acabar e a coisa vai ter que recomeçar. É destruir o velho para recomeçar o novo, se for o caso. Eu particularmente acho que a gente vai acabar entendendo, né? E até esse povo que está brigando, dizendo que é em nome de Deus, daqui a pouco eles vão cair em si e vão perceber que só tu falar que uma guerra é em nome de Deus já está tudo errado, porque Deus não quer guerra. E se Deus quer guerra, não é o Deus, não é a fonte criadora, não é aquela força suprema que Jesus nos ensinou. Porque se Jesus diz, né, que a fonte criadora original, ela é pacífica e amorosa, guerra não combina com a fonte original criadora. Ponto. Então, se alguém faz guerra em nome de Deus, não é o Deus bom, amoroso, onisciente, pacífico. Ponto. Agora, se alguém quiser discordar de mim, discorde à vontade. Eu estou aqui trabalhando com lógica e com coerência. Agora, cada um pensa o que quiser. Então, se com todas essas observações que foram feitas agora, e eu podia falar muito mais dessa questão lá de Ismael e de Isaac, os filhos de Abraão, que geraram essa confusão, que hoje é a grande briga entre os judeus e os ismaelitas, né, da tribo de Ismael, que são os muçulmanos, os islâmicos, os palestinos, e enfim. Então, gente, todo mundo merece ser feliz. E o que esse povo tinha que entender finalmente para que a gente... Porque não interessa se tu é da tribo de Isaac ou não interessa se tu é da tribo de Ismael. Querido, tu foi usado. Eles criaram essa confusão para que o mundo ficasse em guerra como ficou até hoje, porque enquanto os escravos guerreiam, eles não percebem que são escravos e não se unem para lutar contra o escravagista. Então, gente, quando a gente perceber isso, quando os da tribo de Isaac conseguirem amar os da tribo de Ismael, né? E essa paz entre isaquistas e ismaelitas, ela tem que acontecer num momento, se não vai ser possível se amarem, que num primeiro momento deixem de se odiar. Deixem de se odiar. Então a gente vê, e como a gente vê essa semente de polarização,
né, se proliferando. Então quando a gente vê assim as igrejas evangélicas que falam em Jesus Cristo, olha, a igreja católica fala em Jesus Cristo, igreja luterana fala em Jesus Cristo, igreja metodista fala em Jesus Cristo. Então assim, ó, olha quantos segmentos diferentes, mas se não são todos da mesma fonte, por que os da metodista dizem, eu não concordo com os evangélicos, ou, desculpa, não estou dizendo que os metodistas falem isso, longe disso, mas estou dizendo, por que alguns segmentos de religião, né, o nosso é o certo, o outro talvez não é o muito certo. Na verdade, se nós estamos falando de uma mesma origem, né? Porque eles interpretam de forma diferente, então são interpretações. Por que a interpretação dele é a falsa, a minha é a verdadeira, se é só questão de interpretação? Então, gente, o buraco é um pouco mais... Quando nós tivermos entendimento que a Bíblia é um livro de meias verdades e que foram colocadas muitas coisas ali com o intuito de confundir, de brigar, de criar discórdia, né? Quando a gente entender isso, seja esquerda, seja direita, seja isaquista ou seja ismaelita, quando a gente perceber, né, que seja branco, seja preto, seja hétero, seja homo, seja petista, PMDBista, não interessa, quando a gente perceber que tudo isso são ferramentas de polarização, porque enquanto o povo está ocupado brigando com suas próprias questões, ele não se une contra uma força negativa maior. Quando a gente entender isso, a gente muda esse mundo. Quando nós entender que a gente não tem que odiar um cara porque eu uso uma camisa verde do meu time do Parmeira, ou o outro usa uma camisa listrada porque ele é do Flamengo, ou porque eu sou vermelho do Inter, porque eu sou azul do Grêmio, ou... Cara, sabe... Quando nós entender que qualquer tipo de polarização é a obra do capeta, é besteira. Por que é besteira? Besteira, coisa da besta. Quando nós tiver essa consciência, a gente vai dizer, chega, não quero mais brigar contigo, eu tô brigando contigo porque o cara negativo lá em cima, até há pouco tempo atrás que eu achava que era o Deus Pai Poderoso, não é, agora eu tô percebendo isso, né? Aí eu vou dizer, os caras estão querendo que eu brigue contigo, cara, eu tenho que me unir a ti. Por mais diferente que tu seja de mim, eu começo a entender que essa diferença foi exposta justamente para criar essa distância entre as pessoas, esse desconformismo, eu não concordo contigo, então eu tenho que eliminar o teu modo de vida porque o meu é o certo, polarização, eu tô certo, tá errado, né? Gente, vamos acordar com isso, quando a gente entender isso, a gente vai perceber que a culpa não está no teu irmão. Teu irmão foi induzido a agir daquela maneira, nós somos induzidos a agir dessa maneira para que a gente brigasse, para não entender a coisa, para não enxergar o todo. Enquanto nós estamos brigando e não enxergamos o todo, as bestas lá em cima deitam e rolam com a gente. Então, revelação, Apocalipse, revelação, abertura dos 7 selos. Tem tribulação? Tem, mas não é fim de mundo. Então, gente, esperança no coração. O que tem pra vir aí é bom. Nibiru é uma mentira, Zacariah Sitchin, tá mais que provado, entendeu? Eu sugeri o joguinho lá para as pessoas me dizer, me tragam os argumentos que embasam Zacariah Sitchin. Ninguém trouxe. Então a nossa partida lá que estava em 4-0, 5-0, terminou com esse placar, né? Tem só as pessoas dizendo que Nibiru é uma mentira, diversos escritores comprovando isso, né? Mas ainda tem gente que tá lá, não, Nibiru tá vindo, tem um monte de gente ainda que tá nessa excitação de, ai meu Deus, Nibiru vai vir, parece que eles precisam dessa energia negativa, de medo. Então cada um que siga o seu caminho. Eu preciso de energia boa, eu preciso de esperança no meu coração, a minha egrégora, o mundo que eu estou fazendo para o meu futuro é um mundo de paz, onde os humanos se entendem, onde todo mundo é muito feliz, onde é um universo abundante, tem tudo para todo mundo. Quer acreditar na minha egrégora, meu amigo, e criar esse tipo de mundo para ti, de acordo com a tua fé? A tua fé remove montanhas, tu pode fazer o que o Jesus disse, tu faz todos os milagres que eu faço e muito mais. Então, né, o que nós estamos esperando? Vamos ficar entrando nessa egrégora negativa? De terror? Não, gente, entendeu? Escolha o seu caminho, escolha o seu futuro, escolha a sua vida. Eu estou escolhendo a minha. Paz, prosperidade, saúde e alegria. E é o que eu desejo para todos nesse 2019. Beijo.